Hoje no Formiga na Tela, o último grande trabalho do mestre Rodolfo Zala. O Grimório em Quadrinhos Esotérico THTRU. Bom, cara, apesar aqui dos dois nomes na lombada, né, do qual Rodolfo Zala é o mais conhecido, é o que inspirou a gente a fazer o programa. Quem é fã de quadrinhos nacionais, em algum momento já teve em contato com alguma coisa do Zala. Em particular, sua personagem mais conhecida, Mirza, a Vampira, fruto da sua lendária parceria com o Eugênio Colonese, outro cara assim, conhecidíssimo do circuito de quadrinhos nacionais, ou então pelos trampos de antologia de horror que ele fez, a Calafrio e a Mestres do Terror, ali nos anos 80. Enfim, Rodolfo Zala é sinônimo de quadrinhos de terror no Brasil, embora ele não seja brasileiro. Para quem não sabe, ele é nascido na Argentina, ele veio para cá em 63. Não precisamos dar uma biografia muito extensa dele, porque, como eu disse, isso aqui é um esforço conjunto do qual o traço do Zala é uma parte importantíssima, talvez a parte mais chocante da HQ, mas que envolve outras mentes perturbadas e transcendentais. Em particular, a do... não dá para chamar de texto, né? É complicado, mas o compositor da ideia, que é o Amit Desai, que é um poeta indiano-americano, que tem como trabalho mais conhecido a sua saga do sonho americano, que são 3 obras, o American Sutra, o Dear God e os Songs of the Road. E eu estou mencionando isso porque o trabalho ele é baseado em um dos poemas que está na compilação Dear God, né, do qual o Daniel provavelmente vai falar com mais propriedade daqui a pouco, além do trabalho do editor sino-americano Stephen Chang e de, aí sim, 100% brasileiro, o Cláudio Elovitch, nosso colega, né, a gente já inclusive fez live com ele, é conhecido aqui do pessoal do Formiga, que trouxeram para nós uma obra que é de difícil definição, né, cara? Assim, a primeira impressão que a gente tem ao ler o THTRU, que é uma sigla para The Hand That Reaches Up, embora ela seja pedida para ser chamada pela sua sigla, acredito que existe um simbolismo nisso também. Assim, a primeira impressão que a gente tem é de um quadrinho de horror, né, principalmente por algumas das cenas mais macabras, mais gore que existem aí no meio, mas, e aí eu acho que você vai concordar comigo, chamar só de um quadrinho de horror é de um tremendo reducionismo, primeiro porque não é um quadrinho, né, acho que a gente cai naquela zona meio nebulosa de quadrinho, livro ilustrado, graphic novel, que às vezes é só uma discussão semântica, às vezes não é o caso aqui. Segundo, porque também não é só de horror, tem mais coisas aqui de experiência e vivência que a HQ fornece que transcendem uma simples definição de gênero, né? Com certeza. Eu acho que a melhor definição aqui para o THTRU, que se você não olhar a lombada, como o Rafael, quando eu emprestei para ele, esse exemplar é meu, tá? Eu emprestei para o Rafael tal, e ele ficou quebrando a cabeça para saber o que era THTRU, né? Que você pode bater o olho, tal, dada a natureza esotérica, transcendental dessa obra, você pode pensar, nossa, acho que deve ser, sei lá, eu bato o olho aqui, eu vejo The Truth, não sei, né? Alguma coisa assim. Mas não, aqui na lombada está escrito, né? O que significa cada uma dessas iniciais. Mas você, de fato, não precisa seguir exatamente isso, porque o THTRU, ele é muito mais do que parece, né? Ele é uma narrativa ilustrada transcendental, né? Se a gente precisa dar algum tipo de definição aqui. E o já citado Cláudio Elovitch, né, que é nosso amigo, tal, a gente já fez várias coisas com ele, já assistimos Mandy, né, no Festival Fenômeno, né, com ele, inclusive. E qual que é a desse álbum, né, no caso, na falta de uma definição melhor? Primeiro, né, vamos falar que, além de ser difícil compreensão e assimilação por quaisquer parcelas aí do público, ele é também algo que parece meio estranho a gente falar, mas ele é de difícil aquisição também, né? Porque a gente está falando de uma edição que é extremamente limitada, né? É extremamente exclusiva
E a gente está falando aqui porque é um recorte da carreira do Zala, que evidentemente já tem o título de mestre dos quadrinhos, né, conferido aqui. Eu não falei isso à toa no começo, mas isso parece que, quando você vai falar da história do Zala, essa parte ela parece que fica num limbo, né? Parece muito adequada até à própria natureza da obra, no final das contas. Mas qual que é no final das contas? O Claudio Lovitch, para quem não sabe, ele é cineasta e em 2012 ele estava trabalhando com o também já citado Stephen Chang numa adaptação de um dos textos do Hamid Desai, que foi o editor dos livros da série Dear God, e daí isso começou a tomar forma o curta Prey, que inclusive foi tema numa pauta do Formiga Elétrica. Se você entrar lá você vai encontrar, mas a gente vai deixar o link do curta completo aqui. Se você já viu o Prey, se você já conhece um pouco do trabalho do Claudio, inclusive, que atualmente está no Prime também, o Histórias Estranhas, que tem o curta Os Enamorados também. Quem quiser dar uma olhada no Prime Video hoje, Histórias Estranhas, o último segmento é do Claudio também, vai ter uma boa ideia do tipo de trabalho que ele realiza, que é altamente experimental, simbólico, sabe? Muito na linha de Jodorowsky e outros tipos assim, né? É aquele lance, né? A gente não pode, jamais conseguiria pegar, sei lá, um Montanha Sagrada e um Eraserhead do Lynch e avaliar pelos parâmetros comuns, né? Que a gente costuma avaliar narrativas sequenciais em geral, né? Isso aí transcende e muito esse tipo de percepção. E aí então, juntos, o Claudio e o Stephen Chang acabaram chegando num mar de referências que o Claudio trazia, entre elas de histórias em quadrinhos. A partir daí, apareceu a ideia de realizar uma HQ, uma graphic novel, sei lá como queiram chamar, né, dentro desse universo, mas que não fosse somente uma mera adaptação do Prey. E assim o THTRU começa a tomar forma, né? E é assim que Rodolfo Zala acaba caindo nesse projeto também, por conta de, primeiro, já era um cara, né, a gente fala veterano, experiente, né, porra... Já tinha passado seus 80 anos, sim, né, cara? Mas ainda assim ativo e ainda assim muito disposto à experimentação. Quando você vê as páginas dessa obra aqui, você vê que experimentação é a palavra de ordem, do início ao fim. A gota da lágrima, inclusive, espelha o que está acontecendo nessa floresta, espécie de floresta encantada. E a gente trabalhou com muito prazer todo esse material aí. Material, inclusive, página dupla. Sempre tendo em conta que a cor vermelha é a cor predominante desse capítulo. E então, aí você tem um artista que, sabe, tá num ponto da vida, assim, super experiente, louco para transcender, para ir atrás, né, de coisas diferentes, e aí tá tudo junto, né, tá tudo combinando para gerar alguma coisa que é de fato diferente, para gerar alguma coisa que cause algum tipo de impressão subjetiva, né, por um lado, na grande maioria, não é por um lado, na grande maioria, na sua totalidade, o THTRU, ele é uma obra de subjetividade que atinge a gente, não por acaso, por isso que tem essas cartas de tarô aqui. O simbolismo invocado aqui nessa história, na totalidade desse álbum, é o mesmo dos arcanos do tarô. Inclusive certas cores, o vermelho, o amarelo que aparece, que assim, parece que muitas coisas aconteceram por acidente, mas existem relações diretas entre os arcanos do tarô e o que é visto nessas páginas. No tarô, os arcanos são as figuras que estampam as 78 cartas do baralho, divididos entre 22 maiores e 56 menores. Cada arcano contém uma figura arquetípica, evocando imagens e significados comuns que todos nós carregamos no inconsciente. Então, gente, é assim, isso aqui é um pedaço importantíssimo da história dos quadrinhos aqui no Brasil, mas infelizmente ele é um álbum que fica restrito aí a um tipo de colecionador, né, muito específico, porque isso aqui não tem selo editorial,
Isso aqui ele foi feito aí desse conjunto aí de mentes, um cara de Hong Kong, um cara aqui do Brasil, o Cláudio, mais o Amit Desai, que é indiano. E o que os caras estavam querendo de fato fazer, no caso, o Rafael brincou no começo falando de Grimório, mas o que você tem aqui no fim das contas é mais ou menos isso, é uma obra que ela honra tanto essa natureza mágica a qual ela se pretende, que não existe um selo editorial, não tem nada aqui que indique que foi, sabe, feito por algum grupo, etc. Você tem o nome dos autores, né? Você tem um texto aí, um prefácio que contextualiza mais ou menos aqui o que a gente já está falando, mas é só, porque isso foi feito para estar atrelado aos livros, né, a série de livros Dear God. E é exatamente por isso também que não tem versão em português. O texto que você vê aqui é em inglês, com a caligrafia do próprio Amit Desai, inclusive com os próprios erros que ocorreram, né, que ocorreram ao longo desse letreiramento fora do padrão, eles estão aqui. Se parar para pensar, o próprio processo que a gente passou para fazer esse programa, ele é meio simbólico e ele tem um aspecto esotérico. Primeiro porque, assim, a gente vai ser sincero aqui, tá, gente? Lógico, a gente conhece o Rodolfo Zala, conhecia o trampo dele, a gente, fã de quadrinho no Brasil que não conhece Mirza, pelo amor de Deus. Mas assim, nunca tinha ouvido falar desse Amit Desai, cara, não conhecia nada dele, fui descobrir depois que a gente teve acesso, que o Daniel teve acesso, depois ele me emprestou isso aqui para ler. Eu não sabia da existência dessa HQ, e se você entrar na internet agora, nesse exato instante, enquanto você joga isso aqui no Google, se você achar qualquer página falando disso, vai ser um milagre, tá, gente? Porque na minha pesquisa, e eu passei 3 dias pesquisando para poder fazer esse programa, eu encontrei uma nota de lançamento de um blog extremamente obscuro e era apenas uma nota de lançamento da HQ, não era nem nada explicativo e tudo mais. Nas biografias que você encontra na internet do Zala, nada acontece depois de 2010. Existe um gap ali entre 2010 e 2016 e de repente tem só a nota de falecimento do artista, falando-se da morte, e não se acredita, essa obra é ele. Eu falo, como um trabalho experimental desse, cara, e assim, não é puxando, sabe, a sardinha pro fato da gente ter esse volume em mãos, é porque o trabalho ele é impressionante, né, cara, ele é chocante, mesmo para os padrões do Zala, que a gente não cansa de repetir, era um mestre do horror, ele tinha um traço extremamente impactante, mesmo para os padrões do Zala, isso aqui chama muito a atenção, porque, de novo, fui atrás de fazer a pesquisa e quis saber como isso aqui foi composto. E o colega Tony Rodrigues, que também trabalhou com o próprio Zala na biografia do Lula, ele fala que isso aqui, na verdade, foi um trampo experimental, porque ele já não tinha muito apego a técnicas e tudo mais, e ele quis usar de tudo um pouco. Então aqui você encontra lápis, guache, caneta dermatiográfica, tudo que você consegue imaginar, o cara tentou meter aqui. E também é um fato de ser um esforço conjunto que o Daniel estava até comentando agora há pouco, falou, não é que deu certo de início, isso aqui precisou ser reestruturado, repaginado, reorganizado, e tanto é que nos créditos da HQ você encontra como direção de arte por parte tanto do Cláudio quanto do Stephen Chang. Ou seja, isso aqui é um trabalho conjunto que, assim, não é nem que valoriza, mas exacerba, né, o trampo que o Zala faz e coloca, tipo, tira de um patamar de estritamente choque, estritamente experiência estética, para uma coisa que é realmente transcendental, do tipo, o que está acontecendo aqui? É difícil, você se obriga a pensar que tipo de experiência você está tendo. Inclusive, um pouco antes da gente começar a gravar, a primeira coisa que eu perguntei para o Daniel foi, você entendeu isso aqui? E ele virou para mim e disse, isso não é para ser entendido. Eu falei, tá, então eu estou bem, eu estou tranquilo agora, porque é realmente uma experiência, né, cara? E isso tem a ver com um fundamento. Assim, dá para entender que o Cláudio tem muito da influência sobre a HQ, porque você mencionou toda a questão dos arcanos do tarô e tudo mais, e você encontra um elemento psicomágico muito forte aqui, no sentido de que a psicomagia é uma aproximação xamânica de uma possível terapia. E se toda terapia é um processo de autorreflexão e autoconhecimento, você tentar entender o que você tira dessa experiência, que é uma experiência esotérica e chocante,
é um processo psicomágico porque é de alguma forma um processo terapêutico, talvez não naquele sentido tradicional clínico que a gente está acostumado, porque terapia, para quem não sabe, é algo muito maior do que isso. Então, assim, existe esse elemento aqui também, que é muito por conta da direção de arte do Cláudio, que tem a ver com essa arte exacerbada do Zala, que tem a ver com essa poesia que é de muitas formas quase... Eu não sei se você concorda comigo, mas ela é meio hermética, né, cara? Sim. E esse hermetismo, ele é proposital, né? Uhum. Apesar de tudo, você ainda tem, assim, elementos que são mais reconhecíveis do ponto de vista narrativo, né, clássico, como, por exemplo, você tem um cara aí que começa, ele tá partindo uma viagem, né? Um cara com roupas de monge e tal, e tudo isso, cara, você não precisa pegar e falar, esse cara é um monge, esse cara é um místico, sabe? Você olhou para a figura do cara, você sabe, né? Exatamente como acontece quando você puxa uma carta de tarô. Essas coisas, elas já evocam o arquétipo dentro da gente. Tem que ser intuitivo, né? Exato. E aí, o que acontece? Aí você tem aquela questão mitológica também, e a gente tá evitando falar sobre aspectos da história diretamente, porque não tem como a gente estabelecer um storyline aqui e falar, ó, a história vai do ponto A até o ponto B e tem mas tal... você já disse, não é uma narrativa linear tradicional. Né? Exato. Exato. Até porque ela se liga com o Prey de um jeito assim muito louco também, né? Porque, conforme eu falei, ela não é uma adaptação do Prey, mas o personagem é o mesmo, né? Eles então complementam, né? O exemplo que você usou antes da gente entrar no ar foi, cara, pensa num lance meio tipo 2001 do Clark e do Kubrick. Eu falo, puta, faz sentido. Sim. Né? Mas aqui eu acho que pode ser o cara do Prey sonhando também, né? Talvez sim. Mas aqui a gente tem também aquela questão, a questão do nosso simbolismo sul-americano aqui, com a questão do condor e da águia, né? Tem tudo isso. O nome aqui, se você olhar na lombada, você vai ver, é The Hand That Reaches Up, que significa a mão que alcança, né? Então, é uma história sobre equilíbrio, sobre buscar algo além? Sim, isso está óbvio, né? Mas não importa o objetivo, porque esse é o objetivo, sei lá, de quase todo protagonista. Importa a jornada. É o tipo de obra que valoriza a vivência, que valoriza a experiência da arte. E aqui talvez eu até pareça um pouco bruto na minha fala, mas visto que o Zala era um cara conhecido por ter um traço magnífico, impactante e tudo mais, mas no conjunto da obra dele, ele nunca criou algo que fosse um negócio do tipo, nossa, isso aqui é uma obra de arte magnânima, no sentido do que a gente está muito acostumado a essa hierarquização artística que a gente vê hoje, que eu acho uma grande bobagem, mas assim, não era de se esperar, dada toda a trajetória do Zala, que nos últimos momentos da sua vida fosse aparecer algo assim. Porque a gente não tem na trajetória dele, na carreira dele, algo que fosse tão experimental, tão aberto em termos de arte em toda a sua produção. Certamente não com Mirza, certamente não com Calafrio ou Mestres do Terror, ou mesmo os livros didáticos que ele fez com o Colonese ali durante os anos 60, que também ajudou ele a se tornar um artista conhecido. Nada na carreira dele indicava que, assim, no apagar das luzes, ele fosse entregar uma obra como essa. E para mim, isso, assim, é um outro elemento transcendental, porque você tem um cara que ficou conhecido por narrativas de horror e de terror, aquela coisa do choque, mas sempre mais ou menos dentro dos limites do gênero, e aí no apagar das luzes da vida, ele explode e vira isso. E nesse momento de explosão, de transcendência, em que um cara, no fim da vida, atinge um novo patamar, é a obra dele que é esquecida. Exato. Que é ignorada. Não, e o mais bacana é que esse buraco aí na biografia do Zala, cara, você vê, a gente vai, vamos supor, né, nós aqui, exploradores da nona arte brasileira, a gente encontra isso, né, que é uma edição que não tem tradução em português, não tem um selo editorial por trás, ela tem todo um aspecto místico que parece que se liga com o fato dela não ser tão conhecida, dela estar perdida dentro de uma biografia tão longa, né, uma carreira tão prolífica quanto foi a do Zala. E isso, cara, curiosamente faz todo o sentido com o que a gente está falando. Também faz sentido o fato de que eu consegui essa edição fazendo um curso com o Cláudio e eu fui sorteado naquela ocasião, tirando a carta de tarô do mago. Olha só. E aí, o que acontece? Mas sendo que ela já tinha passado por mim, eu já sabia que existia, mas ela sempre foi proibitiva para mim por questões monetárias, né?
Só que não foi barato, tá? Quer dizer, para mim foi de graça. Mas assim, para quem comprou não foi barato. A borda é dourada, a capa é dura, com couro reciclado e tal. O papel também é de gramatura, de alta gramatura. Então, cara, não teria como ser barato, né? De um jeito ou de outro. E tudo isso, cara, parece que quanto mais a gente fala, quanto mais detalhes a gente adiciona aqui, não só a história da edição, mas a nossa história em relação a ela também, ela acaba ganhando mais uma camadinha caótica, mágica com K. Com K, é. Né? Cara, olha, pra quem acompanha o Formiga, vocês sabem que a gente vira e mexe por aqui, vira e fala, gente, isso aqui precisa ser publicado ou republicado no Brasil, ou coisa parecida, isso aqui precisa alcançar mais pessoas. Essa vai ser a primeira e talvez a última vez que a gente vai dizer algo do tipo, deixa essa desse jeito. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre isto, o que quer que isto seja. THTRU, de Rodolfo Zala e Amit Desai. Não se esqueça de visitar a gente no nosso site, formigaelétrica.com.br. Visite a gente nas nossas redes sociais, que você encontra a gente no Facebook, no Instagram, onde a gente é @formiga.elétrica. Quer mandar e-mail pra gente para comentar qualquer coisa que você quiser, é só escrever na tela, @formigaelétrica.com.br. E não se esqueça de que a gente tem uma campanha no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica, onde você pode contribuir com o que você quiser ou puder, para a gente poder comprar HQs caríssimas e interessantes como essa que não saem barato. É isso, até semana que vem. Tchau!